Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelo nosso corpo para conhecer de perto uns guardiões silenciosos, mas super trabalhadores, os nossos rins. E para guiar essa exploração sobre a doença renal crônica, vamos usar como base as diretrizes mais recentes da CADEIGO, de 2024, e, claro, a curadoria fantástica dos artigos da série do Dr. Dário Santucci. Vamos lá? Bom, esse aqui é o mapa do nosso caminho de hoje. A gente começa conhecendo os guardiões, depois aprende a ler os sinais, entende de onde vem o desafio, explora como cuidar, se prepara para as complicações e, por fim, olha para o futuro. Então, para começar, vamos conhecer os protagonistas dessa história e entender qual é a sombra silenciosa que pode pairar sobre eles. Ok, mas o que é exatamente a doença renal crônica, a famosa DRC? A definição oficial é bem clara. A gente fala em doença crônica quando existem alterações nos rins, seja na estrutura ou na função, que persistem por, no mínimo, 3 meses. Sabe, é esse critério de tempo que faz toda a diferença. E para a gente navegar por essa jornada, existe um tipo de código secreto, uma bússola, que é o CGA. Ele ajuda a classificar e entender a doença. O C é de causa, ou seja, o que deu origem ao problema. O G vem da taxa de filtração glomerular, que basicamente mede a capacidade de filtragem dos rins. E o A é de albuminúria, que mostra se há perda de proteína pela urina. É com base nesses 3 pontos que a gente seguia. E ter um bom mapa em mãos é essencial, né? Nessa nossa história, esse mapa é fundamental, porque ele não só diz onde estamos, mas também ajuda a prever o caminho lá na frente. E olha só que legal essa tabela. Ela é o coração do nosso mapa. Basicamente, ela cruza a informação da função do rim, a TFG, com a perda de proteína, a albuminúria. As cores já dão a dica, do verde, que é baixo risco, ao vermelho, que é risco bem alto. E o número dentro de cada quadrado, ele indica a frequência com que a gente precisa monitorar, variando de 1 vez por ano até mais de 4 vezes. Super visual, né? E o mapa também tem uns alertas. Ele avisa quando é preciso checar as coisas com mais frequência. Por exemplo, se a função renal cair muito de repente ou se a perda de proteína dobrar, são sinais de que o caminho pode estar ficando mais complicado e a gente precisa de mais atenção. Bom, toda história tem um começo. Vamos agora mergulhar nas origens mais comuns desse desafio para os nossos guardiões renais. No Brasil, a história da doença renal que leva à diálise tem 2 grandes protagonistas. Segundo o Censo de Nefrologia, olha só, diabetes e hipertensão estão ali, empatadinhos no topo, cada um respondendo por 29% dos casos. É muita coisa. Agora, uma coisa super interessante, a causa mais óbvia nem sempre é a única. Um estudo da Cleveland Clinic, por exemplo, mostrou que muitos pacientes com diabetes que fizeram biópsia do rim tinham, na verdade, outras doenças renais associadas. Isso mostra que, às vezes, a história tem uma reviravolta e a gente precisa investigar mais a fundo. E essas aqui são as pistas de que algo a mais pode estar acontecendo. Presença de sangue na urina, não ter a doença no olho típica do diabetes, ou uma piora muito rápida da função do rim, mesmo com açúcar controlado, tudo isso acende um alerta para a gente ir além do diagnóstico inicial. Entender as causas dá o poder de agir. Então agora vamos reunir os nossos aliados e conhecer as melhores estratégias para proteger e apoiar os nossos guardiões. O tratamento moderno, principalmente para quem tem diabetes, se apoia em 4 pilares. Pensa num time de elite. O primeiro pilar são remédios que relaxam os vasos e diminuem a pressão dentro do rim. O segundo ajuda a eliminar açúcar e sal, protegendo o coração junto. O terceiro age contra a inflamação e a cicatrização do rim. E o quarto, mais recente, ajuda no controle do açúcar e também tem proteção cardiovascular. Juntos, eles formam uma aliança poderosa. E claro, não é só sobre remédios. A gente também conta com uma sabedoria mais antiga, a alimentação. Cuidar do sal, dar preferência a uma dieta baseada em plantas e ajustar a quantidade de proteína são estratégias-chave, fundamentais mesmo. Mas olha, essa questão da proteína exige muito equilíbrio, é uma faca de 2 gumes. Por um lado, restringir ajuda a desacelerar a doença. Por outro, precisa de muito cuidado, especialmente em pessoas mais idosas ou frágeis, para não causar perda de músculo e outros problemas. É um ajuste fino. Toda jornada longa pode ter seus percalços, né? E o mais inteligente é a gente já estar preparado para as complicações que podem aparecer no caminho. E alguns dos desafios mais comuns são esses aqui: a anemia, problemas relacionados aos ossos e minerais, e também desequilíbrios na acidez do sangue e nos níveis de potássio. Cada um deles precisa de um manejo cuidadoso para manter o equilíbrio do corpo.
E sobre o potássio alto, tem um ponto que é crucial, e essa citação deixa bem claro. A gente não deve sair suspendendo os remédios que protegem o rim logo de cara. A diretriz é bem específica. Essa é uma medida de último caso, só se as outras estratégias não funcionarem. Chegando na reta final da nossa jornada, todo protagonista precisa de um bom guia. Então, vamos ver quando é a hora de chamar os especialistas e como se preparar para o futuro. Os guias recomendam procurar um nefrologista, que é o grande especialista no assunto, quando a função dos rins cai abaixo de 30 ou quando o mapa de risco indica que o caminho à frente é mais desafiador. E quando a função renal chega nessa faixa específica, entre 15 e 20, é a hora de começar a se preparar com calma e de forma proativa para a próxima etapa. Isso significa conversar sobre as opções, como diálise ou transplante, e deixar tudo alinhado caso seja necessário. No final das contas, a jornada da saúde é muito particular. Mas entender esse mapa, conhecer as ferramentas e os aliados que existem, dá o poder para que cada pessoa possa escrever o seu próprio próximo capítulo da melhor forma possível. O conhecimento, sem dúvida, é o primeiro grande passo para a gente proteger os nossos guardiões silenciosos.